Derrubei aqui já. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador Dr. Ivan que realize a leitura do versículo da Bíblia. Não tenha inveja dos homens malignos, nem deseje estar com eles, porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Amém. 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 Regimentalmente convido a todos os presentes para cantarmos o hino de Canoinhas. Ó princesa gentil do Planalto, ergue a fronte orvalhada de luz, canta um hino de orgulho bem alto, que o clangor das fanfarras traduz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Capital d'erva mate do Pinho, das embuias galhardas do sul, onde o sol e amplidão tem seu ninho, e o esplendor dos trigais beijo azul. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Terra augusta de Paula Pereira, do major que assentou teu porvir, do imigrante que em pé na clareira nova raça de heróis viu surgir. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Campo, escola, indústria e oficinas forjam vida e labor sem cessar, e em teus lares promessas divinas arde um facho da pátria e do altar. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Que ressurtam dos teus campanários cantos medos de um povo feliz, serão sempre teus lares sacrários desta gente que te ama e bendiz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Coloco em votação a reunião a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que realize a leitura do expediente. Expediente de 10/3/2025. Ofício de Tracan em resposta ao requerimento número 07/2025, de autoria do vereador Ivan Kraus. Ofício de Tracan em resposta ao requerimento número 16/2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 10/2025, do Departamento Municipal de Vigilância Sanitária, em resposta ao requerimento número 22/2025, de autoria da vereadora Kátia Liskovski.
Ofício número 22/2025 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 33/2025, de autoria da vereadora Kátia Liskowski. Ofício número 02/2025 da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao requerimento número 61/2025, de autoria do vereador Cezão do Táxi. Ofício número 29/2025 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 74 de 2025, de autoria da vereadora Kátia Liskowski. Ofício do setor de controle de zoonoses, em resposta ao requerimento número 29/2025, da autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 26/2025 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 30/2025, da autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 31/2025 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 67 de 2025, da autoria do vereador Gilmar Martins. Ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em resposta à indicação número 61/2025, da autoria do vereador André Flenick. Ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em resposta à indicação número 40/2025, da autoria do vereador André Flenick. Ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em resposta à indicação número 37/2025, da autoria do vereador Gilmar Martins. Ofício número 02/2025 da Fundação Municipal de Esportes e Lazer, em resposta à indicação número 22/2025, da autoria do vereador André Flenick. Ofício número 5/2025 da Fundação Municipal de Esportes e Lazer, em resposta à indicação número 49/2025, da autoria da vereadora Kátia Liskowski. Ofício número 30 e 40/2025 do Gabinete da Prefeita, encaminhando projetos de lei para apreciação. Projeto de lei ordinário número 017/2025, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Projeto de lei ordinário número 018/2025, que altera a lei número 6.750, de 4 de agosto de 2022, e dá outras providências. Ordem do dia de 10/3/2025. Indicações. Indicação número 084/2025, da autoria do edil Ivan Kraus e da vereadora Kátia Liskowski, que solicita à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, ao senhor Rafael Tílio Reder, secretário municipal de planejamento, e à senhora Camila Lima, diretora do DETRACAN, a realização de um estudo para melhorias no trânsito e aumento da segurança da Avenida Rubens Ribeiro da Silva, com a realocação de lombadas para a proximidade da entrada da Rua Fauri de Lima ou instalação de semáforos ou rotatórias nesta via. Indicação número 085 de 2025, da autoria do edil André Flenick, que solicita à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rutilli Reder, secretário municipal de planejamento, e ao senhor Agostinho Machado Filho, secretário municipal do meio ambiente, que encaminhe à empresa responsável pela manutenção da Avenida Senador Ivo de Aquino, após a ponte, a solicitação para que seja realizada a remoção do material acumulado na lateral da via. Indicação número 086/2025, da autoria do edil André Flenick, que solicita à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, ao senhor Rafael Tílio Reder, secretário municipal de planejamento, a realização de melhorias e ampliação da iluminação nas áreas de parquinhos infantis, em especial nas praças Lauro Miller e Oswaldo de Oliveira. Indicação número 087/2025, da autoria do edil Gilmar Martins e da vereadora Rosi Cristani, que solicitam à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que sejam realizadas as manutenções e as devidas melhorias na estrada que liga o Santo Antônio do Vosgrau e Santa Leocádia. Indicação número 088/2025, da autoria da vereadora Rosi Cristani, que solicita à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a realização de limpeza de valetas, além de alargamento e melhorias nas estradas próximas à residência dos senhores Célio Dambrowski e Salvino Krujinski, em Felipe Schmidt. Indicação número 089/2025, da autoria da vereadora Rosi Cristani, que solicita à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, manutenção na estrada do Caraguatá e limpeza das valetas nas proximidades do sítio Lar. Indicação número 090/2025, da autoria do edil Gilmar Martins e da vereadora Rosi Cristani, que solicitam à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a manutenção com patrulhamento e colocação de material na estrada que dá acesso à SC 120, entrando para Rio da Areia e Santa Emídia.
Indicação número 091 de 2025, da autoria do edil Gilmar Martins, que solicita à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, molhar a rua Francisco Bueno da Siqueira, no início da Avenida Senador Ivo de Aquino, até as proximidades da Castelar, bem como a rua Otto Kohler, nas imediações da escola Reinaldo Kruger. Indicação número 092/2025, da autoria do edil Gilmar Martins, que solicita à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a manutenção do bueiro próximo à igreja de Santo Antônio do Vosgrau, onde a tubulação desencarrilhou. Seria isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Gil Baiano. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, comunidade que se faz aqui presente, uma boa noite a todos. Só relato das indicações. A estrada de Santo Antônio a Santa Leocádia é uma estrada que tem pouco movimento. Ela não tem aquele movimento em que estão as outras estradas, mas ela é uma estrada principal que dá acesso a essas comunidades. Devido à questão de pouco movimento, há algum tempo já se faz que não é feita a manutenção. Mas neste período, o movimento ele se estende devido à colheita da soja, do milho, enfim. E a dificuldade de se passar com os caminhões pesados, carregado, causa problema. A comunidade, os produtores estavam com cortadeiras jogando terra nos buracos, mas enfim, isso não permanece porque a terra não vai compactar ali em cima desses buracos. Sei que a vereadora Rosi Crestani foi cobrada, né? E que naquela região os eleitores que acreditaram na Rosi clamaram a ela também pela melhoria dessa estrada. E como nós estamos aqui para representar a nossa população, ser a voz da nossa população, nós trazemos esses pedidos que será encaminhado ao setor competente e pedimos encarecidamente que seja atendido não o pedido do vereador, mas sim o pedido da comunidade que acreditou no seu representante que está aqui, que é a voz do povo. Outra indicação aqui que apresentada é um bueiro na localidade de Santo Antônio também, próximo à igreja. Este bueiro se desencarrilhou seus tubos e ele está muito próximo ao solo ali, em torno de 8 centímetros ali. Então, um caminhão com 18, 20 toneladas que passe ali em cima pode arrebentar esses tubos ali e causar problemas. Outra indicação sobre a estrada, essa rua que tem ali no alto do frigorífico, Bueno de Siqueira, o movimento é estendido ali devido à obra da João Leandro Gonçalves e por questões de quase 60 dias aí nós tivemos muito pouco volume de chuva, a poeira se estendeu ali e é um pedido daquela comunidade ali para que a Secretaria de Infraestrutura possa fazer, molhar a rua ali, para que aquele pó está causando mal-estar e isso é questão de saúde também. Sabemos que tem pessoas com idade avançada que sofrem com problemas respiratórios e a poeira é constante, tanto nesta rua quanto a rua que passa em frente ao colégio, o grupo escolar Reinaldo Krieger. Então, pedimos encarecidamente que seja pelo menos uma vez por dia molhado. Lá tem um trator, tem uma pipa e isso se pode fazer. Então, pedimos encarecidamente com isso também. Na localidade de Rio da Areia, Santa Emídia, uma estrada que dá ligamento à SC 120, entrando nessa comunidade de Santa Emídia, a precariedade dessa estrada está causando transtorno e aquela comunidade clama também por esta melhoria dessa estrada. Então, essas indicações feitas por representante da comunidade, clamada a
Rosi também na minha pessoa, e que as vossas excelências que estão aqui também são representantes da população, e aqui nós fazemos o pedido não nosso, mas sim da comunidade, e esperamos uma agilidade que se faça feito esse trabalho para dar dignidade ao nosso povo canoense. Seria isso, senhor presidente, as minhas indicações. Mais alguma inscrição? Vereadora Cátia Liscos. Com a palavra. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, servidores da casa, funcionários da saúde e aos demais que nos honram com sua presença aqui hoje e aos que nos acompanham pelas redes sociais. A minha indicação nessa noite seria em relação à questão da rua Avenida Rubens Ribeiro da Silva. Historicamente, essa rua ela tem sido palco de tragédias, né? E é a nossa entrada, né, vereador Ivan, da cidade. Uma rua que é bonita, a gente já teve problemas ali com a vegetação, que era alta, impedia a visibilidade, mas mesmo tendo sido removida aquela vegetação, nós encontramos alguns problemas em relação ao trânsito ali naquela rua, naquela avenida. Então, quem vem da Fauride Lima, da Clemente Procopiac, da Teodoro Minhuc, para sair para a Avenida Rubens Ribeiro, tem muita dificuldade, principalmente nos horários de picos. Claro que colocar semáforo em todos os pontos, eu imagino que seja inviável, né? Mas existem outras estratégias e eu acho que precisa ser feito, sim, um estudo, né, por parte dos órgãos competentes em relação a melhorar a qualidade e a segurança tanto de pedestres, motoristas. O pessoal, hoje a gente teve, né, uma tragédia no final de semana envolvendo um motoboy, né? Eu acho que isso a gente precisa trazer para uma sensibilidade maior, uma necessidade, né, de ação em relação a isso, para que a gente possa evitar novas futuras tragédias naquele local. Então, eu acredito que esse estudo seja assim, de extrema importância, de repente envolver também bombeiros, polícia, né, e outros órgãos, para que a gente tenha ali ação nesse local. É importante pensar também ali na frente da, se não me engano, Transnevada, onde houve o acidente, né, que não pode ter retorno ali, o guincho fez o retorno, a sinalização desses locais precisa ser bastante reforçada. Então, eu acho que tudo isso contempla, né, o estudo a ser realizado nesse local. Seria isso. Muito obrigada. Mais algum inscrito? Não, senhor presidente. Passamos. Agora, solicito informar se existem. Agora alguém expediente, então existe algum vereador inscrito para fazer uso da tribuna? Senhor vereador André Flenick. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus colegas vereadores e vereadoras. Público presente que abrilhante essa casa, em especial minha amiga Michele Guriatti, que aqui se faz presente. Eu só fiz uso da tribuna por uma questão protocolar para mostrar algumas imagens que eu recebi nesse último final de semana, onde eu estive presencialmente na rua Célio Kohler, nas regiões ali próximas ao cemitério Jardim das Hortênsias. Temos indústrias de grande porte nessa região. É uma área industrial. Porém, também foram constituídas várias casas ali, então existem áreas industriais muito próximas a residenciais. Como é uma região muito antiga, hoje nós trabalhando no plano diretor sabemos que temos que fazer algumas alterações para que essas situações não venham a se repetir. O que nós podemos fazer são cuidados paliativos. Também cumprimento aqui a presença da minha amiga Camila Lima, né, representando o Detracan. E, Camila, tem algumas solicitações que vão envolver o Detracan e também, principalmente, a Secretaria do Planejamento. São 2 requerimentos hoje direcionados por conta dessa situação. O primeiro requerimento que envolve o Detracan seria fazer uma sinalização mais adequada das áreas de estacionamento e também uma sinalização e um estudo sobre a questão do peso dos caminhões que ali passam. Eu verifiquei no local, né, realmente existem muitos danos causados na via. É necessário que a Secretaria do Planejamento faça um estudo para melhorar aquelas vias. Não talvez interromper o fluxo de caminhões, mas adotar, porque realmente são caminhões muito pesados que até estão danificando estruturas de algumas casas. Não somente da rua. Então, é uma rua de estrada de chão. A gente sabe que a vida útil não é muito grande, apesar de ser colocado material constantemente, não está dando conta. Então tem que pensar no outro material
ou até mesmo pensando em alguma outra via, algum desvio, para não danificar essas residências e essa via. Também uma campanha de conscientização. A gente sabe o quanto a indústria é importante para o nosso município, nós queremos que a indústria cresça cada vez mais, porém é importante que tanto os funcionários da indústria, tanto o pessoal que faz o transporte, tenha a consciência de trabalhar em harmonia com a população ali. Nós temos vídeos ali, como foi passado, de um caminhão, um bitrem, né, com um porte bem considerável, um caminhão que tem dificuldade em fazer manobras nessa via, inclusive algumas fotos ali de acidentes causados por essas manobras, porque realmente o carro fica estacionado. Também a situação de carros que estacionam, caminhões e carros estacionando aqui nesse vídeo. O ônibus não tem um local para parar adequado, não consegue estacionar porque existem outros veículos, principalmente um caminhão estacionado ali. Entra também a questão da fiscalização, mas antes de tudo nós temos que trabalhar na conscientização e melhorar essa sinalização no local. As vias também apresentam deficiência, nós sabemos que tem um fluxo de caminhão constante, tem que fazer algumas melhorias na lateral da via. Então, somente para finalizar ali, outro caso de um caminhão que está fazendo. Uma situação lamentável que eu também verifiquei foi que alguns motoristas de caminhão, a gente sabe que tem sempre aquela minoria que acaba sujando a maioria, né? Tem um nível de educação bem baixo, fui fazer um questionamento, o cara me mandou tomar naquele lugar. Então, são situações que a gente tem que ouvir, mas estava ali como representante do povo, ouvindo, né, essa demanda, e infelizmente situações de imprudência são feitas por pessoas que não têm educação e nem sei o que estão fazendo com uma carteira de motorista na mão, e nem sabia, nem sei se tinham idade para estar conduzindo, mas é uma minoria que acaba estragando, né, a maioria, e acaba sujando não só a imagem da classe, mas também a empresa a qual ele está representando. Essa solicitação também é uma necessidade, porque antes de ser, no caso, vou citar a empresa aqui, que é uma empresa que traz muito benefício para o município, a PIF-PAF, os moradores relatam que eles tinham um acesso mais fácil com a diretoria. Então, os diretores, sempre atentos, eles questionavam, né, os funcionários que faziam mau uso. Agora, por ser uma empresa de fora que assumiu, não existe tanto esse contato. Então, eles me procuraram até para ter esse acesso. Então, para finalizar, a ideia é que a empresa cresça, expanda, mas ela tem que ter uma harmonia constante com os moradores ao seu redor. Tanto os funcionários têm que ter essa consciência e principalmente os funcionários que estão ali no seu horário de trabalho, para não prejudicar as residências, não prejudicar os moradores. E, antes de tudo, consciência e educação de todos. Era o que continha, senhor presidente. Alguém gostaria de uma parte? Senhor presidente. Vereador? Senhor presidente, se me permite, só quero fazer um breve comentário sobre essa situação ali. A situação é precária mesmo, a questão ali na Senador Silva de Aquino, onde esses caminhões eles param, né? Então, a necessidade, gostaria de pedir encarecidamente que o secretário de obra está presente aqui. Também quero, aproveitando, cumprimentar a secretária de saúde com a sua equipe aqui, sejam bem-vindos. Ali, enquanto não se fizer uma base de asfalto, seria necessário que faça uma base de pedra, né? Porque os caminhões chegam ali e aonde com o peso que tem, eles vão afundando, é terra, né? A empresa a PIF-PAF hoje, né, ela teria que ter um local de estacionamento aos veículos, né, e o qual não tem, qual a aglomeração de veículos estacionados ali naquelas duas ruas que tem de frente da empresa. E a preocupação é isso aí, vem esses carreteiros aí, esses caminhões de fora, né? E dizendo assim, ó, esse rapaz que falou contigo, senhor vereador, ele é um cara de muita coragem, mas é um cara de muita sorte, né? Ele olhando o seu tamanho, não conhecendo a tua habilidade, ele é de muita sorte, ele é corajoso, né? Mas ele é de muita sorte que o senhor é uma pessoa do bem, sabe? O senhor que não ia, né? Então ele acertou a pessoa de falar o que ele falou para o senhor, né? Tomara que não se repita, ele fale para uma outra pessoa isso aí, que é perigoso, né? Às vezes as pessoas não escutam, mas não sabem raciocinar um palavreado desse. Mas a questão é preocupante ali e o barro, você vê a lotação ali, a hora que ela chega, não teria nem como estacionar ali, mesmo que não tivesse veículo, porque senão ia dar um banho de água no passageiro que estava aguardando, né? Então, eu acredito que é pouco material que vai ali, mas seria importante que a Secretaria de Obras, através do secretário, fizesse ali uma base de rachão e um material mais fino por cima, naquele trecho pequeno, onde não vai acumular aquelas águas paradas ali. Seria isso, senhor vereador. Muito obrigado pelas palavras, Gil. Realmente, às vezes a gente tem que respirar fundo, manter a calma, né? Porque não compensa, né? Aquele meme do Gil, você é louco, não compensa.
Porque por mais que a gente esteja na razão, dependendo da atitude, a gente acaba perdendo a razão, então é melhor dormir em paz. Mais alguma parte? Nenhum? Então... Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço as palavras. Convido a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, para fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da casa, em nome dele e todos os demais vereadores, aos colegas servidores de saúde que estão aqui hoje para ouvir um pouquinho mais sobre aquilo que fazem no dia a dia e também aos telespectadores que estão acompanhando através das redes sociais. Hoje, o intuito de vir conversar um pouquinho aqui com os nobres vereadores seria sobre explicar um pouco sobre a obra que veio através de uma emenda parlamentar da Unidade de Saúde do Campo da Água Verde. Então, explicando para todos que esse não foi um desejo atual. Essa emenda não foi buscada de modo qualquer. Ela já estava no nosso anseio, na nossa programação, desde 2023, quando a gente fez essa proposta pelo PAC. E, infelizmente, não fomos selecionados. E hoje nós estamos na nossa capacidade máxima em termos de estrutura física na área da saúde. E se precisar implementar novos serviços, a gente não tem mais espaços físicos. Então, essa é a justificativa do porquê mais uma unidade de saúde. Muitas pessoas questionaram, né, por que mais uma obra? A gente precisa de outras coisas. Sim, a gente precisa de muitas coisas, mas hoje a gente não tem mais espaço para essas coisas. Então, esse é o motivo que a gente correu atrás desta emenda para, então, a nossa prioridade é levar 3 equipes de saúde da família para essa unidade nova, para abrir espaço para a unidade antiga do campo, para trazer mais especialidades e qualificar também o serviço na unidade do campo. Para vocês terem uma ideia, hoje, a falta de espaço para implementar serviços está tamanha que hoje saiu a licitação, então em breve vai estar sendo instalado um container para a gente implementar o espaço do nosso almoxarifado, que a gente não tem mais lugar para comprar material. De tanto que a nossa saúde cresceu em termos de atendimento, necessidade e materiais. Então, a gente vai ter um container em anexo à prefeitura para a guarda de materiais de almoxarifado, devido à falta de espaço. Então, só explicando que essa obra, essa emenda, foi buscada especialmente com essa finalidade. Nós começamos, então, a gestão com um breve relato da história, que foi esse período de gestão aqui na área da saúde, com 9 equipes de saúde da família. Hoje, nós estamos com 20 equipes de saúde da família na atenção primária. 19 já estão cofinanciadas. E nós estamos aguardando o cofinanciamento ainda do Ministério da Saúde. Quando eu falo cofinanciamento, é porque o dinheiro que vem para essa finalidade ele não é suficiente para pagar tudo. Ele é um auxílio, então tem a contrapartida do município. Mas hoje a gente já tem as equipes trabalhando, então a gente quer também buscar e captar recurso para melhorar a saúde. Então essas equipes são compostas pelo médico, pelo técnico, pelo enfermeiro e pelos agentes de saúde. Os agentes de saúde que hoje nós contratamos 42 agentes de saúde novos, dobramos o número de agentes de saúde e ainda não estamos recebendo nenhum incentivo desses novos agentes de saúde pelo Ministério da Saúde. Então, hoje, esses 42 agentes de saúde estão sendo custeados única e exclusivamente pela prefeitura, pela gestão municipal. Então, isso é importante também salientar, porque é uma prioridade. Sem o agente de saúde, não tem o trabalho na atenção primária. Ele é fundamental e ele foi uma briga no sentido positivo nossa, porque sem ele não tem o elo com a comunidade. Hoje nós temos agentes de saúde em todas as áreas, inclusive no interior, que era praticamente um sonho.
Outra coisa importante que já iniciamos este ano, então, né, voltando para um pouco da atualidade, o que a gente tem e o que a gente quer fazer, nós já temos, então, 11 equipes de saúde bucal trabalhando, nós temos 3 unidades com atendimento de 40 horas e as demais de 20 horas. Nós já estamos com uma equipe multi-ampliada, atendendo, totalmente credenciada, recebendo incentivo financeiro, mais uma equipe multi-estratégica que já está credenciada, porém sem financiamento, e já fizemos a solicitação de uma terceira equipe multi para atender o Centro de Intervenção Multidisciplinar. Outra questão também, quando se fala em saúde e crescimento, só para vocês terem uma ideia, somente em 2 meses de atendimento, agora janeiro e fevereiro, já foram mais de 20 mil atendimentos de consultas médicas. Somente consultas médicas. Ou seja, metade da nossa população praticamente já passou pelo médico, por algum médico, em alguma unidade, em alguma circunstância, ou no PA, em 2 meses. Fisioterapia. Vocês fazem ideia de quantas fisioterapias a gente realiza por mês? A gente faz 1.000 atendimentos em fisioterapia por mês. Temos que melhorar muito, mas já avançamos muito. Então, a gente tem que, sim, com a ajuda de todos vocês aqui, captar mais recursos para melhorar a saúde. Porque a gente tem potencial, Canoinhas tem potencial, e a gente precisa desse apoio para melhorar ainda mais. Tivemos o caso polêmico, né, que vamos trabalhar aqui e falar também de Paula Pereira, onde foi gravado um vídeo que, na verdade, foi, eu diria que foi um desvio da realidade, porque foi no momento que nós estávamos colocando uma enfermeira para trabalhar lá, ela estava iniciando o trabalho lá, e justamente ela estava fazendo um trabalho de readequação, organização, limpeza, e nesse momento teve um morador ao lado do posto que viu aquilo lá, estranhou e foi lá e fez esses vídeos, né? Hoje eu convido todos vocês a irem lá conhecer, não é a realidade que foi mostrada nos vídeos, né? Hoje a gente tem uma programação para atender as demandas dessas unidades do interior. Nós temos 4 distritos com atendimento diário no interior, mais 8 pontos de roteiro, onde são atendidos de 1 a 2 vezes por semana pela equipe médica de enfermagem. E isso não se tinha em 2022, não se tinha nada. É muito? Sim, comparado com o que tínhamos, mas queremos ainda melhorar muito mais. Nós temos as obras de acessibilidade que já estão sendo desenvolvidas. A unidade do Ervino já está completamente com a obra finalizada e todas as demais unidades do centro já estão sendo executadas as obras de acessibilidade, que em breve estarão todas prontas. E estamos em processo de licitação das obras de acessibilidade de todos esses pontos do interior. O interior está com muitos problemas estruturais? Sim, realmente estão. Mas é uma força-tarefa muito grande, depende de muito dinheiro, muito financeiro, para a gente conseguir deixar ela adequada como a gente gostaria. Mas a gente, aos poucos, está melhorando o ambiente de trabalho também dessa equipe, colocando mais médicos. A nossa prioridade é o profissional. Sem o profissional, nada acontece. E, no segundo momento, sim, melhorar a estrutura para atender bem a comunidade. Em relação às polêmicas também sobre os arquivo morto, né, que foi também feito alguns vídeos, é um problema muito grande no nosso município. Ele demanda de uma força-tarefa de multifatores para a gente conseguir melhorar isso, né? Começamos a partir de uma lei que precisa ser implementada no município de guarda de materiais, de temporalidade, para que a gente possa realmente deixar esses materiais, possa colocar fora esses materiais que não precisam mais ser guardados, né? Mas para isso a gente precisa aprovar a nossa lei municipal. E depois disso a gente precisa fazer um estudo para ver a melhor maneira de guardar esses materiais. Hoje eles estão espalhados, sim, em alguns imóveis dos municípios, porém são papéis, né? Então, quando se faz a guarda desses papéis, não há uma vigilância sanitária que diga uma maneira perfeita de serem armazenados. E foi feito um estudo já pela equipe da saúde
sobre o custo da digitalização, né? E ela é muito cara. Então, quando a gente pensa no custo, a gente acaba dando outras prioridades na saúde. Somente os prontuários da UPA de 2016 até a data que foi publicizado, 2022, chegamos a um valor de R$100 mil para digitalizar somente os prontuários. Então, se a gente fosse digitalizar todo o material só da saúde, eu acredito que seriam de 500 a 1 milhão. Então, a gente pensa, será que é isso que a saúde precisa mais nesse momento? Então, é uma coisa que a gente vai postergando para um momento que seja mais fortuno, né? Então, esse é um grande problema que a gente também está atuando, mas depende de muitos fatores para a gente alcançar um sucesso nisso. Em relação às farmácias, né, saiu a divulgação das ampliação da assistência farmacêutica. Nós estamos com esse projeto que hoje saiu o alvará sanitário, então definitivamente hoje podemos dizer que está aberto em funcionamento com todos os medicamentos disponíveis da farmácia do Piedade, inclusive os medicamentos da saúde mental controlados. E agora, nossa próxima proposta de estratégia de implementação é na unidade da Coab 1, tá? Pela demanda, nós temos 3 médicos lá, tem uma população muito grande, então nós estamos agora iniciando esse projeto de implementar a farmácia na Coab 1. Vamos implementar também, já na sequência, agora nos próximos meses, 2, 3 meses, isso já vai estar acontecendo. A farmácia no ambulatório de epidemiologia para atender os programas. Temos também, ampliamos o horário da farmácia do CAPS, que antes era apenas 3 horas de medicamentos, agora nós temos uma funcionária que atende 6 horas lá, a farmácia do CAPS. E também vamos implementar no Centro de Intervenção Multidisciplinar uma farmácia para atender essas crianças com os medicamentos controlados também. Então, essas são as prioridades e os planejamentos para assistência farmacêutica para esse ano. Então, são os nossos próximos objetivos. Também tivemos algumas alterações já esse ano. Nós mudamos de espaço o ambulatório de epidemiologia, não sei se muitos já estão sabendo ou não. Então, hoje ele é no antigo PPCA. Por que dessa mudança? Para proporcionar que a gente possa abrir, de fato, o laboratório de análises da epidemiologia, que hoje a gente tem profissional para isso e não se tinha espaço. A gente vai ter a farmácia lá também, estamos aí com um funcionário lá do ambulatório, que pode estar contando um pouquinho sobre isso, e também para abrir espaço, onde era a antiga epidemia, para tratar da equipe EMULT, que já está implantada, através do serviço da psicologia psicologia e psicossocial. Então, ali vai ficar concentrada a psicologia como parte da equipe EMULT. Então, a gente está ampliando aquilo que foi falado nas reuniões que seriam necessárias, que é ampliação do serviço de fisioterapia, ampliação do serviço de psicologia, ampliação das especialidades. Estamos iniciando os mutirões, já fizemos o primeiro mutirão do oftalmo, que será continuado dia 21, 22, 27 e 28, novamente vai ter esse atendimento em dermatologia, atendimento em vascular. Então, aos poucos, a gente está pegando aquelas áreas mais problemáticas para atuar. Não é fácil. Gostaríamos de ter recursos para fazer tudo. Mas, infelizmente, a gente tem que, às vezes, fazer algumas escolhas. E essas escolhas não são minhas, essas escolhas são embasadas nas reuniões com o Conselho Municipal de Saúde, com a área técnica. Nada é decidido assim, eu acho que é isso, vai. É estudado, visto aquilo que é mais necessário e feito. E quero que todos os vereadores aqui saibam que tudo que vocês nos levam de sugestões, informações, todas são ouvidas. Como a Kátia levou da mamografia, como ela levou do fraudário, que nós já estamos em estudo e vamos implantar, do eletrocardiograma também. Então, tudo aquilo que a gente analisa e vai trazer benefício, e são boas ideias, a gente tenta ao máximo executar, porque é o melhor para a população. Então, eu estou aqui disponível para todos que quiserem tirar alguma dúvida em relação ao atendimento de saúde. A gente tem várias propostas de melhoramento. Em relação à nossa prefeita,
É muito tranquilo o trabalho com ela, porque geralmente ela pensa da mesma maneira que a equipe, ela vê o que a população está precisando, então ela é muito parceira nesse sentido, ela não impõe coisas que não é uma necessidade da população, então ela ouve a população, traz a proposta e, quando possível, a gente tenta sim implementar. E hoje Canoinhas cresceu muito na área da saúde. Hoje Canoinhas está sendo procurada como exemplo para alguns municípios. A própria publicização da UPA, que foi polêmica, eu entendo que foi uma ruptura muito grande com o que se tinha. Mas hoje a UPA está como uma referência na nossa região. Mais de 3 municípios vieram procurar a Secretaria de Saúde para conhecer o funcionamento, para também implementar essa forma de gestão nos seus municípios. E também, nesse último mês, a gente estava lutando aí há um ano para nós recebermos a qualificação da nossa UPA, que significa alcance de indicadores, alcance de metas, realmente provando que teve uma qualidade no serviço. E nós conseguimos. O Ministério da Saúde aprovou a qualificação da nossa UPA. E isso também resulta e reflete num recurso a mais que vai vir para o município. Então, a gente vê muitas coisas ainda a serem executadas, mas a gente vê que está no caminho certo e a gente está aqui para ouvi-los, e sempre que vierem boas ideias possíveis de executar, a gente escuta muito os vereadores, a comunidade e todos vocês. E fico à disposição para qualquer pergunta que vocês quiserem. Senhor presidente. Sim. Boa noite, então, senhor presidente, colegas vereadores, a secretária aqui presente, ao público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais. Agradeço a secretária por vir até aqui. Acredito que a gente até já tinha feito uma solicitação, salvo engano, ano passado, e acabou, ficando para esse ano. Agradeço também as explicações sobre os vídeos, que eu fui uma das vereadoras que postou alguns vídeos. Naquele momento, da filmagem, aquilo era uma realidade realmente, Então, que bom, que muitas vezes a gente posta, a gente fala e tem sido resolvido. Esse é o nosso objetivo, com certeza. Tem algumas perguntas, alguns questionamentos, alguns vindos da própria população, mas esses eu acredito que eu posso fazer até por requerimento, para otimizar nosso tempo aqui, que não é muito. Mas, senhora secretária, eu tenho algumas dúvidas, se possível me responder, um deles é sobre o conselho, inclusive. Eu queria saber se é um conselho consultivo, ou é deliberativo, como que funciona esse Conselho Municipal da Saúde, qual que é a força que esse conselho tem no nosso município. Em relação aos materiais que a secretária fala, eu entendo que precisam ser guardados, principalmente os prontuários de pacientes, que são documentos tão sérios, Esses documentos eu entendo que tenham um custo para o município para escanear, e até entendo a secretária falar que não existem normas da vigilância em relação a guardar esses documentos, mas, secretária, eu estive pessoalmente no antigo fórum, e esses documentos eles estão espalhados, tem alguns que não estão nem em caixas. Não sei quem foi o responsável por deixar ficar naquela situação. Porém, tinham documentos espalhados em salas onde chove. E aí o risco de estragar um documento desse é muito grande. E aí pode ter um prejuízo para o paciente, um prejuízo para a própria Prefeitura de Canoinhas, porque se algum paciente vir a questionar, a solicitar seu prontuário e estiver naquela situação, pode dar problema. Então, até entendo que possa não ter norma da vigilância, pode não ter um valor agora para fazer, escanear esses documentos, mas seria muito importante averiguar aquela situação para que não fique daquele jeito. Inclusive, a gente sabe que o prédio do fórum é algo que vem de anos, como já foi falado aqui nessa Câmara de Vereadores, mas sabemos que aqueles documentos importantes não poderiam ficar assim. Documentos prontuários e documentos de licitações. Porque nós sabemos o histórico triste da nossa cidade, e pode ser que amanhã ou depois o Ministério Público venha e exija algum documento licitatório, alguma coisa que está lá, da forma que está, e aí, se não tiver, como que fica? Então, é uma situação bem complicada. Em relação à terceirização, publicização, desculpa, da unidade de pronto atendimento, eu até gostaria de pedir uma atenção da secretária, porque eu tenho recebido relatos que estão me assustando muito.
Muito mesmo. Relatos de pessoas da comunidade. Inclusive, na quarta-feira eu tenho reunião com uma advogada de uma família por conta de um falecimento que aconteceu, umas situações bem polêmicas, né? Não vou trazer todo esse caso já aqui, até porque eu quero conversar melhor com essa advogada primeiro. Mas já deixo aqui um apelo em relação à forma do atendimento, né, na unidade de pronto atendimento, a demora na fila não melhorou com a publicização, continua a mesma demora. E, secretária, eu não sei se já chegou até a senhora, mas eu tive algumas denúncias referentes à questão da lavanderia. Tá? O que eu recebi de denúncia foi que parece que, por falta de pagamento da empresa, não estariam tendo a lavanderia para fazer, né, a lavagem correta de todo o material que não é descartável. Inclusive, eu tenho fotos de materiais da unidade de pronto atendimento penduradas em varal lá fora, lá para trás, nos fundos. Também tem a reclamação da ambulância. A ambulância está com problema. Até sei que parece que foi para a oficina, mas seria muito importante verificar a situação da ambulância, até a questão de segurança da ambulância também. E quando a secretária me fala, né, que falta muito dinheiro realmente para que a gente possa fazer, né, para que a prefeitura possa fazer mais coisas para o município, e nós sabemos que quando a gente fala em situações que precisam, né, ser resolvidas no município, a gente tem que falar principalmente sobre a saúde, porque eu acho que a saúde é o essencial. Sem saúde a gente não tem nada, né? Então, quando falamos disso, me coloco como parceira aqui para ir atrás de emendas. Inclusive, agora há pouco estava conversando ali com o assessor do deputado Antídio para ver como que a gente consegue auxiliar mais. Mas também, secretária, me preocupa, né, essa fala de não ter dinheiro para alguma coisa ou para outra, inclusive para medicamentos que estão faltando na unidade de pronto atendimento. Hoje, uma paciente de lá me procurou porque ela foi picada por uma aranha e não tinha um medicamento que é prednisolona, que tinham indicado. Então, me preocupa saber que está faltando medicamentos na unidade de pronto atendimento, sendo que o valor de impacto financeiro é 300 mil a mais no mês, né? Isso a gente tem o próprio documento da prefeitura confirmando. Mas a gente sabe que no começo desse ano foi feita ali uma criação de 42 cargos comissionados, que são 400 mil a mais por mês. Então, 400 mil a mais por mês, mais os 300 mil da publicização, é muito dinheiro. Então, precisa ver o que está acontecendo, que está indo tanto dinheiro, mas para o essencial está faltando. Então, peço uma atenção da senhora em relação à unidade de pronto atendimento, porque sabemos que lá chega urgência e emergência, lá é situação de vida ou morte, né? E, infelizmente, tem situações lá que, inclusive, vão para o jurídico, né? Vão via judicial, por pessoas que acabaram falecendo por chegarem lá num dia e serem mandadas embora com um remedinho para dor de cabeça e 2 dias depois a pessoa dar entrada e já falecer. Então, são situações muito graves, nós realmente estamos lidando com vidas de pessoas, e esse não é um caso isolado, tem mais de um que eu estou ciente, e que a gente precisa ver o que está acontecendo. Muito obrigada. Obrigada. Mais algum vereador? Posso responder? Sim, suas considerações. Então, começando com a resposta do arquivo morto, né, do material lá que estava no fórum. Então, ele estava em guarda alguns prontuários, né, da saúde. Eles estavam muito bem armazenados, eles estavam enlonados, porque a gente sabia que podia em algum momento ter goteiras, enfim, então eles estavam protegidos. Mas, em algum momento, acredito que foi durante a enchente, a gente precisou de espaço para guardar o material da Defesa Civil, que chegou em grande volume. Aquilo foi ocupado e daí não se sabe mais quem tanto acabou mexendo e estava trancada, era um acesso restrito e foi aberto e aconteceu essa desorganização do material. Mas, realmente, hoje já foi reorganizado, ele está protegido da chuva, mesmo que caia alguma coisa, ele está protegido, porque realmente é um material de suma importância e sério que a gente não pode perder. Em relação à UPA, não chegou ao meu conhecimento essa questão da lavanderia, mas eu vou averiguar, então não estava ciente disso. Em relação aos medicamentos, o que acontece? Muitas vezes, os medicamentos da UPA são fornecidos pelo município. Então, às vezes, acontece do medicamento estar disponível lá no nosso CAF e, por alguma situação ou outra, não é solicitado ou ainda não chegou e acaba gerando essa polêmica como se fosse uma falta, mas, às vezes, não é falta. Às vezes, ele está disponível, mas não está lá na UPA.
questões de gestão mesmo e de gerenciamento, que a gente está melhorando e tentando melhorar a cada momento. E muitas vezes pode ter uma falta pontual de algum medicamento, mas sempre a gente prioriza que tenha um similar para não deixar sem aquele medicamento para aquela finalidade na unidade de pronto atendimento. Então, o objetivo da farmácia da UPA sempre foi dar suporte também nos horários onde a nossa farmácia municipal não está aberta. Então, quando a nossa farmácia está aberta, a gente sempre fala para a população, procure a farmácia municipal, que pode ser que lá tenha os medicamentos. Ela é mais voltada para aquele atendimento à noite, final de semana, né, complementar, que é quando a população não tem para onde procurar, né? Mas nós estamos aperfeiçoando esse processo, sim, e eu vou estar, quando tiver alguma falta, até me comunique, que eu vou estar vendo se é uma falta realmente porque não tem no município, ou muitas vezes acaba acontecendo que quando a gente vai ver, o medicamento está disponível na nossa rede, mas não chegou lá para a UPA. Porque daí é a farmacêutica da unidade da UPA que faz a solicitação para a unidade municipal. Então, vou estar averiguando também. Senhor presidente. Vereador. Eu só quero aqui fazer umas pequenas perguntas à secretária, né? Questão de dúvida, né? Uma questão é quando a senhora puder responder, quando um paciente que o médico solicita um medicamento e esse medicamento é de alto valor, ele não é um medicamento básico fornecido. Para ele adquirir, ele tem que entrar com um processo, né? Até que esse processo possa ser dado ok ali, se vai ganhar ou não vai ganhar, alguma possibilidade por parte da secretaria fazer a compra de um mês ou não desse medicamento? Tá. Vamos terminar. O paciente entrou com um processo direto na policlínica, né? Você deve estar fazendo em torno de uns 30 dias ainda, mas ainda está em análise. Tá, outra questão, outra pergunta, na unidade básica de saúde da Coab 1, são 3 profissionais que atendem, né? Isso, 3 médicos. Mas eles atendem todos os dias, os 3 profissionais, ou são revezados os dias? Não, todos os dias. É que no dia de hoje, um paciente precisou de uma consulta lá, estava com dor e esmorecimento no braço. E quando chegou a vez dele, não pôde consultar nem ele, nem outras pessoas, devido à questão que só tinha um profissional trabalhando hoje. Tem um médico que está de férias lá, Dr. José, e talvez a outra médica poderia estar numa visita domiciliar ou em alguma outra atividade. Mas tem os 3 médicos, mas um deles está em férias neste período. Tá, positivo. A outra pergunta seria, até eu fiz um requerimento, se a senhora quiser responder, responde, porque vai ter o requerimento pelo requerimento. Na localidade de Taunay, tem a capela mortuária onde é atendido os pacientes nos dias que o médico vai lá. Nós temos o conhecimento que tem uma escola que era do município e que tinha uma família morando lá. E foi solicitado para que esta família se retirasse dessa escola porque o município tinha o interesse de fazer que essa escola fosse a unidade básica de saúde para atender a comunidade de Taunay ali e seus redores, Boa Vista e Santa Rosa, né? Essa família se retirou-se, mas ainda não foi feita uma reforma, uma adequação, talvez uma pintura, alguma coisa assim, o que precisa lá. Se ainda há interesse do município para fazer que esse espaço público possa ser utilizado ainda por uma unidade básica de saúde, devido à questão de transtorno, quando houver um óbito que precisa ser velado nessa capela e durante o dia, pode ser o dia que o médico esteja atendendo lá. Com certeza. Também não tinha conhecimento que a família já tinha liberado esse espaço. Eu acho que a gente vai analisar, fazer uma visita no local e com certeza é uma possibilidade. Com certeza é melhor do que no espaço que está hoje, né, atendendo. Vamos averiguar sim. Qualquer outra pergunta que agora eu já esqueci. Do processo de medicamento. Então, assim, a gente tem alguns protocolos instituídos já do município
que até receber o medicamento do processo judicial pelo Estado, a gente fornece o medicamento. Mas não são para todos, são para condições especiais. Por exemplo, as gestantes, que fazem uso do medicamento aquele anticoagulante. Então, esse medicamento é um medicamento que a gestante não pode ficar sem, senão ela perde o bebê. Então, esse medicamento tem um protocolo, tudo através do protocolo. Então, um protocolo que passa no Conselho Municipal de Saúde, que aprova, a gente faz a compra até que seja aprovado o processo e venha o medicamento pelo Estado. E assim a gente tem outros medicamentos também. Então, mas não são todos, porque tem uns que são muito alto custo e que não vão ter impacto de ficar um período até que saia o resultado do processo, porque hoje em dia os processos do Estado estão vindo com muito rapidamente a resposta. Então, hoje a gente encaminha o processo, 2, 3 dias, às vezes já vem o resultado do processo e já vem o medicamento. Mas casos específicos que têm a ver com risco de vida, como esse caso da gestante, a gente tem o protocolo para a entrega do medicamento até que venha pelo Estado. Seria, então, só caso risco de vida? Esse é um exemplo. Tem vários outros, né, aqueles que são essenciais, num período pequeno, que a gente tem, pelo protocolo, a gente entrega. Um medicamento chamado Riluzol. Não saberia dizer. Não. Teria que pesquisar daí. Não sei todos de cabeça. Seria isso. Muito obrigado. Obrigado. Mais algum vereador? Presidente. Boa noite, secretária. Boa noite. Só para elucidar a questão jurídica envolvendo essa demanda, há uma divisão, né, e de três níveis, né, menor complexidade, média e alta complexidade. Cada uma delas tem uma responsabilização de um ente, né? A menor complexidade é municipal, média complexidade é estadual e alta complexidade, que são valores de medicamentos absurdos, são do governo federal. Essa seria uma base. Isso. Lógico, tem uma série de detalhes legais que dividem, né, essas responsabilidades ou até antecipam a necessidade de prestar pelo município ou não, mas tudo em compensação futura, quando foge da responsabilidade do município. Então, aí se compensa tributariamente ou com os convênios esses valores, né? Eu seria mais para elucidar isso. E também hoje, que eu tenho muitas demandas nesse sentido, né? Que não só em Canoinhas, mas em municípios aqui da região. E o STF tem adotado uma modificação no entendimento judicial de judicializar a saúde. De novembro para cá, se não me falha a memória, outubro, novembro, há uma diminuição de validade, não, de procedências de ações desse calibre, dessa necessidade. Então, por alguns casos, o próprio STF está tirando a responsabilidade judicial sobre essa questão medicamentosa. O que está havendo é que eles estão, objetivamente, sem papas na língua, dizer que o STF está tirando o corpo fora e deixando que a saúde seja resolvida pelos entes e não mais de forma judicial. Porque com a ordem judicial haveria a possibilidade maior de compensação, havia as obrigações forçadas quanto a essa divisão que eu falei, de menor, média e alta complexidade. Então nós também estamos sofrendo com isso. E não digo Canoinhas, eu estou dizendo a saúde do Brasil como um todo, em razão de uma decisão de 2, 3 ministros que se entendem maiores do que a lei. Seria isso, presidente. Exatamente, e foi criada uma comissão no Estado, né, justamente para esses estudos, para que você possa reduzir essa judicialização da parte do Estado. Ou seja, cada vez vai ser menos medicamentos judiciais que vai ser providos pelo Estado. Então, hoje a gente tem que ter muito cuidado, porque quando se fala, às vezes, não tem medicamento. Hoje, a gente trabalha com a lista de medicamentos do município, que é a REMUME. Então, a gente não pode, às vezes, assim, fala, não tem medicamento no município. Não é que não tem. Às vezes, aquele medicamento não faz parte dessa lista da REMUME. Daí a gente não pode fornecer de nenhuma maneira. Hoje, não é mais judicialmente possível a gente fazer uma compra administrativa de um medicamento que não está na REMUME. Isso é crime, né? Então, não pode. E hoje, a nossa REMUME, ela é extensa.
São quase 300 medicamentos. Nós estamos fazendo estudos para tentar reduzir, porque a gente tem muito medicamento que se duplica por dosagem, o que não é necessário, é difícil de fazer a gestão com esses medicamentos. Então, a gente já teve uma redução ano passado, a gente cortou alguns medicamentos, principalmente aqueles que repetiam a dosagem, e a tendência é se fazer uma remume de modo regional, onde todos os municípios tenham a mesma listagem e a listagem mais enxuta possível, para que se possa ter todos os medicamentos a toda hora para todos. Então, esse é um caminho que está sendo iniciado, traçado, e eu acredito que é o caminho que vai acontecer em breve. Vereadora Kátia. Senhor presidente, boa noite, senhora secretária. Boa noite. Algumas pontuações. Em relação a essa questão da medicação, acho bastante importante, a gente já debateu aqui a fala do vereador Gil em relação à remume. Eu volto a dizer que eu acho interessante que os médicos que atendem, principalmente por convênio, eles fossem orientados e cobrados, inclusive, em relação a prescrever medicações que estejam na remume, porque aí eu entro numa outra colocação que eu gostaria de fazer, que eu acho de extrema importância, a questão da estruturação dos serviços de saúde, de outras unidades, mas que também, além de expandir o número de profissionais, a gente precisa que esses profissionais tenham capacidade de trabalho, no sentido de exames, medicamentos, né? Estrutura de trabalho, né? Para onde encaminhar, para quem encaminhar, com o que tratar, né? E como investigar, que daí a gente entra na questão dos exames, né? E eu entendo que existem protocolos para isso, e que os profissionais devem ser utilizados a usar os protocolos e não proibidos, né? De solicitações, eu acho que não é a questão, né? De caso. Fiquei com dúvida com relação aos ACS, porque que não houve custeio ainda, até porque, né, já a produção está acontecendo há bastante tempo. Tem uma questão que a senhora falou da equipe multi, eu vou falar especificamente da equipe multi que era cadastrada no CNES da Unidade de Saúde do Campo da Água Verde, que, a menos que eu esteja muito equivocada, a equipe multi é da atenção básica. Sim. E os profissionais que estavam credenciados na equipe lá, eles são de MAC, né? São profissionais que atendem tanto na fisioterapia, na farmácia e na nutrição no serviço MAC. Né? Ao meu ponto de vista, de repente eu posso estar equivocada, né? Mas lá no cadastro eles estavam como equipe MAC, equipe multi da Unidade de Saúde do Campo. A questão da fisioterapia, né, concordo que já se evoluiu bastante, mas mesmo assim nós temos filas de mais de um ano, né, e é um serviço bastante essencial. Quando a senhora falou da farmácia da UPA ser uma estratégia de complemento onde não esteja abertas as outras farmácias, né? Mais uma vez a importância da organização desse serviço, né? Porque eu acho que é inadmissível, né? Ter um medicamento no CAF e ele não estar disponível lá na UPA, principalmente naquele horário que o paciente precisa, né? Que é o horário pós-fechamento das outras unidades. Então, se a gente tem o serviço, a gente precisa, né, que esteja realmente organizado e funcionante. Bastante importante a questão que a vereadora Tati falou da lavanderia, também não tinha esse conhecimento, mas algumas pontuações a gente já fez em outros momentos, assim, que eu acho importante sempre retomar a questão da qualidade dos serviços prestados, né? Eu tive, por talvez infelicidade, de atender 2 pacientes com histórico de torção testicular, né? E que é uma emergência em saúde, que foram encaminhados para atenção básica para investigar, né? Então, eu acho que são situações muito pontuais que precisam ser revistas enquanto qualidade técnica dos profissionais. Paciente com AVC, pressão super alta, sendo liberado com medicação para dor de cabeça e voltando, sendo entubado na madrugada. Lesão de cervical, paciente liberado, pós-trauma, precisa ser verificado. Então, eu até fiz uma sugestão de que a gente precisa exigir que os atendimentos de urgência e emergência sejam de máxima qualidade técnica, porque é lá que você vai trabalhar muito mais próxima à linha entre a morte e a vida, né? E a gente precisa ter muita responsabilidade quando coloca um profissional lá para trabalhar. De certa forma, seriam essas minhas pontuações, né? Mas que ainda tenho alguns requerimentos, mas daí a gente vai falar no requerimento. Muito obrigada. Em relação aos protocolos, né, dos atendimentos dos médicos, eu acho que a gente também evoluiu muito. A gente não tinha nada de protocolo a oferecer, eu sempre brincava com a área que quando entrava um médico, a gente não tinha nada para entregar para eles, né? E isso foi elaborado ano passado, então é um protocolo de todos os serviços, de toda a equipe
né? Então, ali diz o que o médico deve fazer, o que o agente comunitário deve fazer, o que o técnico deve fazer, qual que é o protocolo de atendimento do município de Canoinhas. Então, isso foi construído, mas talvez esteja faltando aí um pouco de entrosamento nas equipes para colocar isso na prática, mas ele já existe, né? Em relação aos exames, nós tivemos um acréscimo dos exames laboratoriais de quase 50%, mas, óbvio, quando a gente fala em dobrar praticamente o número de equipes, obviamente vai dobrar o número de pedidos de exames, né? Então, a gente teve até já a primeira reunião com os médicos no sentido de sensibilizá-los, né? Porque tem médico que, às vezes, todo mundo se assusta, né? Veio essa demanda da nossa auditoria, dizendo, poxa, alguma coisa está errada, pediu 50 exames. Então, assim, será que precisava 50 exames? Que se você pede 50 exames para um paciente, aquele paciente que precisa de um exame pode ficar sem. Então, assim, para ter essa consciência, esse critério de, esse é o sintoma, vamos pedir primeiro esses exames, deu algum alterado, peça outro, mas ter uma sensibilidade do uso do orçamento público, né? Dinheiro público, é dinheiro de vocês. Então, a gente está começando essa conscientização através da equipe de auditoria, que está vendo algumas coisas assim muito fora do padrão que se usa na saúde, e a gente está iniciando esse trabalho, sim. Em relação à UPA, eu acho que são questões bem pontuais. Eu já tinha visto na pauta da Câmara que há uma previsão de convite para a diretora da UPA, Simone, talvez vir aqui conversar sobre isso. Acho bem interessante, posso também comparecer para complementar. Mas são casos pontuais que é difícil se colocar alguma opinião ou dar algum retorno sobre isso sem saber, de fato, o que aconteceu ali, né? Porque hoje nós temos uma equipe muito grande na UPA de médicos gerais atendendo, pediatra, e tem os especialistas também que dão o retorno através do hospital no centro médico. Então, teria que avaliar caso a caso para saber, de fato, qual que foi o erro aí, se teve um erro no caminho, qual foi a situação. Em relação aos agentes de saúde, que se perguntou também por que não houve financiamento, como era um número muito grande de agentes de saúde que a gente solicitou, porque a gente praticamente dobrou o número de agentes de saúde, o Ministério da Saúde ele paga o incentivo mediante disponibilidade orçamentária. Então, até hoje, ele não teve essa disponibilidade orçamentária para Canoinhas. Estamos aguardando desde outubro de 2023, custeando com recursos próprios esses agentes de saúde, mas, a meu ver, está valendo a pena porque é um trabalho que está dando muito resultado. São eles que nos trazem os problemas, eles levam a informação para a população e é o preço, né? A gente não tem uma certeza de quando vai receber, inclusive a prefeita estava em Brasília com a equipe, foi prometido que pelo menos parte desse financiamento, ou pelo menos metade dele, saia nos próximos meses, mas é uma coisa que depende do governo federal com disponibilidade orçamentária. Até lá, a gente continua mantendo esses agentes aí com recursos do município. Mais algum vereador? Mais nenhum? Então, gostaria de agradecer a presença da secretária, que se disponibilizou, né, atendendo a um pedido desta casa, né, então a gente pôde até extrapolar um pouco do horário regimental, né, que a tribuna é 10 minutos, mas, porém, como é pedido da Câmara de Vereadores, a gente pode levar até 30 minutos esse uso da tribuna, no caso de solicitação dos entes aqui. Eu que agradeço a todos vocês, agradeço a oportunidade, agradeço a equipe que veio aí ouvir um pouquinho aquilo que eles fazem, né? Não sou eu, é a equipe que faz a saúde aqui em Canoinhas, é eles que executam. Eu estou aí apoiando, mas quem faz mesmo são essas pessoas que estão aqui, e muitas outras, né, da nossa pasta, que são quase 400 funcionários, que estão dia a dia lutando para melhorar a saúde. Esse é o nosso único objetivo. E estamos, sim, de portas abertas para todos vocês, para qualquer explicação, para boas ideias e para coisas que a gente possa implementar na saúde de Canoinhas para o melhor para a nossa população. Muito obrigada.
Antes da ordem do dia, eu gostaria de justificar a falta do vereador Cezão do Táxi, que estará de atestado médico hoje e amanhã. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente, Vereador, solicito que seja colocado em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei número 18 de 2025 que altera a lei número 6.750 de 4 de agosto de 2022 da outras providências. Solicito ainda a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do referido projeto. coloque em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto 18 de 2025. Está em discussão? Senhor presidente, Sim. se puder apenas explicar, né, para Sim, quem eu vou está nos durante a- assistindo daí. Aham. Obrigada. Então, nós tivemos um convênio junto com a Delegacia Civil aqui de Canoinhas, através da DPCAM, para a reforma de um espaço, né, que era um espaço que estava inclusive ocioso e pertencia ao estado de Santa Catarina. Durante o projeto se orçou um valor, porém, como se trata de uma reforma num telhado, algumas das vigas e escoramento tinha sido comprometido, então o valor teve que ser adicionado a esse valor. Como o valor, mediante convênio, já tinha sido votado aqui nessa casa, então precisaria de autorização da mesma para que fosse feito esse aditivo. Lembrando que hoje, judicialmente, toda empresa pode cobrar aditivo, né, dentro de um contrato, isso daí é um direito legal da empresa, porém, esse aditivo ele é avaliado primeiro pela comissão interna e depois ele é repassado. Então, é um direito da empresa, mas não é uma obrigação do contratante fazer esse aditivo. Então, porém, lá em loco, o secretário Rafael, o engenheiro Leandro, realmente eles verificaram que as vigas estavam comprometidas, né? Esse também é uma dificuldade grande da parte de estrutura com relação a telhados, porque a gente nunca pode dar um valor absoluto, fazer um orçamento absoluto, já que estando lá trabalhando, executando a obra, você pode encontrar outras coisas, outras que a gente chama de patologias dentro da engenharia que podem causar um aumento, um acréscimo no valor dessa obra. Seria isso então, Senhor vereador. presidente. Vereador? Qual é o valor do aditivo? Era 172 que foi votado e irá para 252. O aditivo vai para 70 mil a mais que pode ser utilizado, não quer dizer que ele seja utilizado. A gente só vai ter o valor do aditivo real quando a obra ou as últimas medições forem feitas. Então, foi feita uma autorização, pelo que foi me repassado, o valor vai oscilar entre 10 e 20 mil reais desse aditivo. Certo? Presidente, Vereador? só melhor explicitando a toda a nossa população que nos prestigia hoje, esse é relacionado ao prédio que estava a Secretaria Regional de Saúde, que agora vai ser implementada a Delegacia da Mulher, né? Sim. Que é aqui do lado, aqui na 3 de maio, Sim. correto? Semana passada, o policial civil Leandro Vir me procurou e pediu para que eu fosse na obra ali com ele. E a gente viu, pude observar que aquele prédio, ele estava além de estar sendo um local para uso de drogas e tudo ali, porque estava com grandes problemas ali, a própria Polícia Militar havia me apontado algumas situações nesse sentido. Ele também ficou muito tempo ali abandonado e teve um problema estrutural de telhado e tudo mais, que isso acabou majorando. Mas convida quem tiver interesse de ir lá visitar, vai ficar uma delegacia de mulher de modelo do estado. Tá ficando muito bonito lá. Quem quiser visitar, eu acho que vai ser bacana. E realmente a estrutura lá, ele me mostrou tudo que há necessidade e realmente fugiu. Porque a gente sabe também que reformas tem disso, né? Quem já procedeu uma reforma na sua residência sabe que com o início é uma coisa, vai começando a se verificar, outras situações aparecem, né? Seria isso, presidente.
Continue em discussão. Então, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem à adição em regime de urgência do projeto. Está aprovado. Coloco em deliberação também para inclusão na ordem do dia de primeira votação do projeto de lei 18 de 2025. Está em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, ou não havendo discussão, a gente coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a inclusão na ordem do dia do referido projeto. Coloco em primeira discussão a votação do projeto de lei 18 de 2025. Amplamente discutido. Mais alguma dúvida com relação ao projeto? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 18 de 2025. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, o vereador Edmilson Verck, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 109, 2025, de autoria de toda a utilidade. Requerem com fundamento na resolução número 1100, de 13 de julho de 2018, que institui o prêmio Yolanda Trevisani de destaque no Legislativo de Canoinhas, que seja encaminhado ofício ao senhor Marcos Homer, presidente da Câmara de Vereadores, solicitando que as seguintes mulheres sejam homenageadas com o prêmio Yolanda Trevisani de destaque, por seus relevantes serviços prestados ao nosso município. São as seguintes: Silvete de Fátima de Castro, Isabel Mota, Marli Drevec Mota, Maria Euli Jungles, Lúcia Soares de Lima e Poliana Soares Martins. O prêmio será entregue em sessão solene no dia 12 de março, por ocasião da celebração do Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. Está em discussão o requerimento? Vereador autor, eu gostaria de fazer uma explanação, inclusive convidar a sociedade a participar desse evento. Senhor presidente, sim. Então, no dia 12 de março, às 18 horas, nós estaremos realizando aqui na Câmara de Vereadores uma sessão solene para homenagear algumas mulheres que representam as mulheres canoinhenses, né, pelos seus legados, pelos serviços prestados, principalmente em prol da comunidade e das outras mulheres. Então, contamos com a presença das mulheres homenageadas, de seus familiares e da sociedade no geral, para que possam vir contemplar e conhecer um pouco mais da história dessas mulheres que vão ser homenageadas nessa ocasião. Seria isso. Muito obrigada, senhor presidente. Continue em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Lembrando que requerimentos que são de toda a agilidade têm aprovação automática. Continue. Está aprovado. Está aprovado por unanimidade. Requerimento número 110, 2025, de autoria do Edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotili Rueder, secretário municipal de planejamento, solicitando a elaboração de um estudo técnico para avaliar as possibilidades de readequar a rua Célio Kohler e das ruas nas proximidades do cemitério Jardim das Hortênsias, tendo em vista o intenso fluxo de caminhões pesados que transitam no local. Está em discussão? Amplamente discutido durante a tribuna. Só solicito ver se tem algum vereador que gostaria de assinar junto. Nenhum. Não havendo mais quem queira discutir ou assinar, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 111, 2025, de autoria do Edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, à senhora Camila Lima, diretora do Detracan, solicitando que realize a demarcação de áreas de estacionamento na Avenida Senador Ivo de Aquino,
especialmente nas proximidades da empresa PIF-PAF. Além disso, que seja promovida uma parceria com a referida empresa para conscientização sobre o correto uso dos espaços de estacionamento, com ênfase na organização do fluxo de caminhões. Está em discussão? Já discutido, né, anteriormente na tribuna. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 112/2025, de autoria do Edil André Flene, que requer que seja encaminhado ofício à senhora Simone Aparecida Castro, coordenadora da UPA, convocando a responsável pela unidade para prestar esclarecimentos acerca dos atendimentos realizados na unidade, as modificações implementadas e a apresentação de dados estatísticos sobre o volume e a qualidade dos serviços prestados à população. Está em discussão o requerimento? Senhor presidente? Sim, vereador autor. Creio que foi esse o requerimento que a nossa secretária falou, né? Então, eu faço essa solicitação de convocação à Simone, que é a atual gestora da UPA, para ela expor alguns dados, né, sobre o que está sendo feito de mudança e também para responder outras solicitações, como a vereadora Tati levantou hoje, para que seja uma coisa mais transparente, né? Nós tivemos em uma reunião das comissões no ano passado uma apresentação de alguns dados bem interessantes. Eu gostaria que a Simone trouxesse esses dados, não foi ela que apresentou naquela oportunidade, foi um responsável por outras unidades da UPA, né, no mesmo grupo, mas são dados importantes que a população tem acesso. Então, quanto mais transparência tiver, até mesmo para a população ter uma noção de qual que é a atribuição real da UPA, como a vereadora Cátia falou, né, o ideal é que o melhor profissional disponível no mercado esteja numa porta de entrada de emergência, porque é ali que realmente acontecem as situações mais intensas, né, que exigem um preparo, não somente um preparo técnico, mas um preparo psicológico. Eu cito no passado, né, que aconteceu uma situação antes mesmo da terceirização, nós chegamos com o Corpo de Bombeiros com uma ocorrência, com uma vítima em estado grave, o médico naquele momento não tinha um preparo adequado, em vez de ele ajudar no atendimento, ele acabou sentando no canto e chorando. Então é uma situação que não pode acontecer numa UPA. Uma pessoa que está lá tem que ter um preparo técnico e psicológico para ter aquela função. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 113/2025, de autoria do Edil Ivan Kraus. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rotile Rueder, secretário municipal de planejamento, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, solicitando informar se há projeto e previsão para a realização de melhorias na Rua Barão do Rio Branco, nas proximidades da rodoviária, considerando as condições precárias da via, com buracos provenientes do deslocamento das lajotas e problemas na infraestrutura da rede fluvial, incluindo tubos danificados. Está em discussão? Presidente. Vereador autor. Somente para justificar, primeiramente dando boa noite a todos, né, e ao nosso secretário Leandro, que está hoje presente, sempre solícito nas minhas solicitações. Final de semana estive ali no Ecoponto, né, como de costume, sábado de manhã eu sempre costumo ir ali e conversar com o pessoal. E a família do entorno ali me mostrou algumas situações ali, porque a tubulação pluvial ali cedeu em razão da movimentação das lajotas. Então, naquela região, na frente da rodoviária, ali na sorveteria, até a esquina da churrascaria, ali houve cedeu esse pluvial e está formando buracos ali e problemas ali de ordem estrutural da via. Então essa é a solicitação que eu peço para que seja dada essa atenção. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 114/2025, de autoria do Edil Ivan Kraus. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rotile Rueder, secretário municipal de planejamento, solicitando informar se há previsão e intenção de abertura da rua José Boatê, nas proximidades da prefeitura e do antigo Hotel Continental. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador autor.
Novamente, a questão do trânsito preocupa a nossa cidade, a nossa comunidade, e eu tenho observado, até porque o meu escritório é bem próximo aqui, que nessa via aqui na frente da prefeitura, ela tem o trânsito em sentido a Pimpão, né? Só que quando chega na esquina, para se dar continuidade ao trânsito pela José Boatê, é feito um X. A pessoa sai da linha que vem e à direita pega para continuar passando por trás ali do antigo colégio comercial, né? E essa movimentação tem, além de causar alguns acidentes, também tem gerado risco, que não há necessidade. Com agora a demolição do Hotel Continental, que é aqui na frente também da prefeitura, né? Entendo que há possibilidade, porque é margem de rua, então ali é a passagem e sempre foi, mas o hotel, não sei quem veio primeiro ali, qual foi a situação, mas o hotel acabava ocupando uma margem que agora não ocupa mais. Eu entendo que é possível nós abrirmos a rua para descer pela José Boatê pelo lado direito e não pela esquerda, como é procedido hoje, e aí facilitando e dando maior fluidez ao nosso trânsito, organizando nosso trânsito. Seria isso, presidente. Continue a discussão. Lembrando que essas matrículas foram cessão da rede ferroviária para o município de Canoinhas. Então, existem algumas peculiaridades ali naquelas matrículas desse entorno. Continue a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 115/2025, de autoria da vereadora Rose Cristani, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeito municipal, ao senhor Rafael Rutilli Reder, secretário municipal de planejamento, considerando o início das obras de pavimentação da estrada João Leandro Gonçalves, iniciada em junho de 2024, conforme divulgação na página oficial do município. Considerando o mês de novembro de 2024 como prazo previsto para o término da obra, conforme placa fixada nas proximidades da via, considerando também o período da safra e os transtornos causados aos moradores, sobretudo aos produtores rurais no transporte da produção agrícola, requer as seguintes informações. Primeiro, quais os motivos que levaram ao atraso da entrega da obra? Segundo, qual o prazo para a conclusão dos trabalhos? E terceiro, quais as ações que o município tem tomado diante do atraso das obras, tanto com a empresa, como também no atendimento a moradores que precisam utilizar a via de forma segura. Está em discussão? Vereadora autora. Boa noite a todos os colegas, aqui também caros ouvintes, telespectadores e também o público em geral. Então, isso já é uma coisa que vem sendo discutido, é uma ansiedade muito grande dos produtores rurais, como também da população que já me procurou por várias vezes. Hoje eu tive o conhecimento que não vai ser mais usada o desvio e também será liberada a faixa ali para ir e voltar. Já é uma coisa que vai dar grande melhoria e um conforto aos produtores que têm essa preocupação. Então, por isso eu fiz esse requerimento aqui na casa. Seria isso. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador. Com a permissão da vereadora Rose Cristani, eu também gostaria de assinar junto, até eu utilizar as explicações pessoal para falar, né, sobre o trânsito ali na rua Leandro Gonçalves. Hoje, primeiro eu quero cumprimentar a todos que se fazem presente, também os que assistem pelas redes sociais, aos secretários que estão aqui presentes. Hoje, eu, em conversa, a vereadora Rose Cristani, nós conversamos com o secretário de Planejamento, né, e também com o secretário de Obras, e eles me passaram informação, né, justamente nesse sentido do requerimento da senhora. Pelo menos a notícia que ele me deu, que a partir de hoje, a partir de amanhã, né, vai ser iniciado, então, o trecho de pavimentação, né, onde está a pista que nós usamos hoje, né, os produtores rurais, né, a segunda faixa ali, e que vai ser interrompido o desvio.
Então, esse trânsito da rua João Leandro Gonçalves, no alto do frigorífico, em Canoinhas, ele vai ter essa alteração a partir de hoje, que já é oficial. Eu, pessoalmente, também fiz essa pergunta para ele, né, por que da demora. Então, o requerimento por Vossa Excelência vem em boa hora, e também eu gostaria de assinar junto, né, porque até eu transito ali diariamente 2, 3 vezes ao dia, e a passagem, né, por esse local será no sistema agora pare e siga. Foi o que o secretário de Planejamento, Rafael, nos passou, né, e o desvio pequeno ele será fechado, medida necessária para a continuidade das obras de pavimentação. Então, o trânsito nesse desvio pequeno segue normal para moradores da rua e adjacências, né, que são ali das localidades, tanto que vai para Sereia, né, para Rio do Pinho, para nós, para o Cerrito, para Fartura, né? E os motoristas que precisarem acessar Parado, Taunay, eles podem usar a rua em frente ao Grupo Escolar Municipal Reinaldo Krieg. Já os veículos pesados devem utilizar a rua Henrique Sorg, no Jardim Esperança, como rota alternativa. Apesar dessa interdição, né, no sentido, como eu falei, pare e siga, eu estou aqui lendo até essa matéria, né, que veio da própria imprensa da Prefeitura Municipal, e apesar da interdição, né, os acessos sentido Paula Pereira e Fartura, eles não serão bloqueados, né, então ele vai ser nesse esquema de pare e siga. A cobrança realmente que a gente faz, né, e o requerimento ele vem nesse intuito, né, porque da demora da empresa, né, então dá um transtorno, né, que está havendo há tempo, e já estamos no mês de março. Então eu quero, né, se a senhora permitir, assinar junto esse requerimento, mas a notícia que eu tenho do secretário de Planejamento é que agora vai ser concluída. Então vamos aguardar, né? Era que continha, senhor presidente. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 116/2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, ao senhor James Luiz Brei, secretário municipal de Educação, solicitando que encaminhe a esta casa todas as notas e documentos que comprovem a manutenção e troca de filtros dos bebedouros de todas as escolas e CIs do município. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 117/2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, ao senhor James Luiz Brei, secretário municipal de Educação, solicitando as seguintes informações. Quais os motivos para a ausência de estagiários nos CIs no momento? 2. Existe previsão para o retorno dos estagiários aos CIs? E, em caso afirmativo, qual a previsão? Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora autora. Senhor presidente, eu faço esse requerimento porque chegou até mim a informação de que os CIs estão sem estagiários, né? E muitas vezes os estagiários fazem funções que são extremamente necessárias nos CIs. Sei que está fazendo falta em todos os CIs que estão sem esses estagiários, e também lembro que passou por essa Casa de Leis, inclusive, o aumento, né, referente ao pagamento dos estagiários. Então, eu estou sem entender por que passou o aumento e depois os estagiários foram dispensados. E tendo em vista a necessidade de estagiários auxiliando nos CIs, porque muitas vezes falta monitor ou falta um professor, fica esse pedido aqui para reaver essa situação, então, e para que os estagiários voltem, porque realmente eu recebi muitas reclamações de que está fazendo falta nos CIs. Obrigada, senhor presidente. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 118/2025, de autoria do Edil Gilmar Martins. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde,
solicitando informações sobre a previsão para a reforma da antiga escola municipal localizada na comunidade de Taunay, com o objetivo de transformá-la em uma unidade básica de saúde. Atualmente, os atendimentos médicos na comunidade estão sendo realizados na capela mortuária de Taunay, o que tem sido bastante complicado, especialmente em dias de velório, quando o fluxo de atendimento é interrompido e a privacidade dos pacientes é comprometida. Esta situação evidencia a necessidade urgente de uma infraestrutura adequada para a prestação de serviços de saúde à população local. Assim, solicita que nos informe se há planos ou previsões para a reforma da antiga escola e a transformação deste espaço em uma unidade básica de saúde, bem como o cronograma esperado para a realização desse projeto. Está em discussão? Inclusive, foi discutido durante uma das perguntas na tribuna. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 119/2025, de autoria da vereadora Kátia Uliscoves. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, ao senhor James Luiz Brey, secretário municipal de Educação, e à senhora Damares Aparecida Pires, responsável pela vigilância sanitária, solicitando as seguintes informações sobre o poço artesiano ou semi-artesiano construído na Escola Maria Isabel de Lima Cubas. Primeiro, qual a empresa que fez a perfuração? Segundo, qual o valor investido? Terceiro, qual a atual situação da vazão de água do poço? Quarto, é verídica a informação de que a água do poço é imprópria para consumo, está sendo usada ou que a mesma ainda permanece canalizada. 5. Qual a data da última avaliação da amostra de água coletada pela Visa neste local e o resultado desta amostra? Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora autora. Então, esse requerimento se faz necessário frente a algumas informações que foram recebidas em relação a que o poço construído lá, ele não está dando vazão suficiente para atendimento às necessidades da escola. Então, esse assunto já foi debatido no ano anterior, se não estou enganada, né? Tinha essa demanda como uma situação resolvida, mas parece que a questão do poço lá ainda não está bem definida. Então, teria que ter um parecer também da vigilância sanitária, porque pelas imagens recebidas e o relato até de alguns pais, é que essa água ela está sendo utilizada pelos alunos. E aí eu vou entrar num posicionamento meu, né? Não sei se não seria nenhuma questão técnica, mas assim, se você tem uma água canalizada dentro da escola, você vai dizer para os alunos não tomar, né? Eu tenho uma filha de 9 anos que ela está na escola pegando água em qualquer torneira que ela achar, né? Então, se tem água imprópria para consumo, ela não deve estar canalizada dentro da escola, né? Eu entendo isso como sugestão e também como necessidade, considerando que algumas crianças não têm nem maturidade para fazer esse entendimento, né, do que é potável e o que não é potável, uma vez que tem canalizado. Então, eu teria que verificar essa situação e é isso que justifica o meu requerimento. Muito obrigada. Continua em discussão. Senhor presidente. Vereadora. Senhor presidente, eu gostaria apenas de assinar junto esse requerimento, se a vereadora Kátia me permitir, porque já fui procurada, né, por pais também dessa localidade, e a situação lá precisa ser resolvida o quanto antes, ainda mais considerando o valor que foi gasto, né, para fazer esse poço. Obrigada, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 120/2025, de autoria da vereadora Kátia Uliscoves, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, também à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, e ao senhor Wilson Nascimento, secretário municipal de assistência social, solicitando informar se o Conselho Antidrogas está ativo no município e, em caso afirmativo, quais são as datas e locais das reuniões. Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora autora. Então, esse requerimento é um requerimento que inicia uma série de discussões que eu gostaria de trazer para essa casa e para o serviço público, de modo geral, no sentido de trabalhar a questão de prevenção ao uso de drogas, né? Só quem tem
ou quem viveu, né, o impacto da situação das drogas dentro de casa, sabe, né, o quão importante é um serviço antidrogas efetivo dentro de um município, que consiga captar, né, situações de risco precoce e trabalhar dentro da comunidade esse tipo de situação. Então, sendo o Conselho Antidrogas um órgão, né, de extrema importância também para a prevenção do uso destas, que eu gostaria de conhecer um pouquinho mais e trazer para essa casa de discussões em relação a esse conselho. Seria isso. Eu acredito que ele esteja ligado à assistência, né, Fran? E não à saúde, né? Mas aí só por questão ali ficou saúde também, mas eu acho que é só assistência. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 121/2025, da autoria da vereadora Cátia Liscoves, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, à senhora Karen Adur, diretora do Hospital Santa Cruz, ao senhor Marcelo Marques, coordenador da Comissão Intergestores Regional do Planalto Norte, e ao senhor Valdecir Valoja de Cola, diretor-presidente do Hospital de Mafra, solicitando informar. Primeiro, é de seu conhecimento que uma paciente de 23 anos, vítima de acidente, está há 7 dias no Hospital Santa Cruz, aguardando procedimento e transferência. Segundo, qual o procedimento que a paciente precisa e por qual motivo não foi realizado? Terceiro, existe contrato que contempla este procedimento? Quarto, este procedimento é média ou alta complexidade? Quem é o responsável pela sua não realização e qual a consequência deste ato? Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora autora. Chegou para mim o conhecimento, se eu não me engano, na sexta ou no sábado, de que uma jovem de 23 anos, vítima de acidente, estava no Hospital Santa Cruz e hoje, né, já fazem 7 dias que ela está lá internada esperando por uma transferência. Essa paciente está com risco de sequelas, né, e eu volto a falar, eu vou repetir uma fala que eu tive alguns dias atrás, é que às vezes a irresponsabilidade ou a falta de conduta de alguns profissionais pode causar sequelas que vão ser carregadas a vida toda pelas pessoas. Então, imagina uma menina de 23 anos correndo o risco de ficar com sequela nas pernas por razão de um acidente e pelo não atendimento. Então, essa paciente ela tem uma fratura de pelve, uma fratura de joelho, se não estou enganado, e uma de fêmur. E ninguém é dono dessa paciente, tá? O Hospital Santa Cruz diz que a responsabilidade é de Mafra, a Mafra diz que a responsabilidade é de Canoinhas, e aí, Fran, de quem é a responsabilidade, né? Eu acho que a CIR, o Estado, se tem contrato, se não tem contrato, por que não tem contrato, né? Nós precisamos ter isso, e assim, ó, mesmo que não tenha um contrato, ou que não tenha já contemplado, não sei, é uma situação de urgência. Essa paciente não pode ficar 7 dias esperando uma transferência. Aí hoje à tarde eu recebi a notícia de que amanhã às 7 horas ela vai ser transferida. Imaginem, gente, se fosse com uma filha minha, uma filha dos senhores, ou uma filha de qualquer um dos senhores aqui, né? A secretária Fran tem um marido médico, né? Tem facilidade em relação a muitos atendimentos, porque nós trabalhamos na saúde e a gente acaba, às vezes, sabendo muito mais os fluxos, mas as pessoas não podem ficar caladas, a gente esperando uma semana por um atendimento. Eu fico indignada com isso, né? A qualidade do serviço, eu volto a dizer, tem que ser minuciosamente amarrada, discutida, porque daí não tem uma prótese aqui, não tem uma prótese lá, um hospital só aceita depois que o outro fizer e ninguém faz. Então, esse tipo de situação, gente, ele não pode continuar acontecendo. Eu estou na tela aqui com a fila de espera de SUS de uma paciente, gente, que eu acompanho desde 2023. Ela precisa de uma microcirurgia para um aneurisma da circulação cerebral anterior menor do que 1,5 cm. Ela está na posição 1 no CISREG desde que ela foi inserida em 2023. E até agora a cirurgia dela não saiu, ou seja, não tem ninguém na frente dela, ninguém passou na frente dela e ela não fez a cirurgia desde 2023. É alta complexidade? Sim, é alta complexidade, mas a gente tem que cobrar, Fran. Né? Isso tem que sair do papel. Os convênios e os contratos têm que sair do papel.
Então, é pauta de CIR. A gente já falou aqui sobre a maternidade de alto risco, que está demorando demais os atendimentos nas primeiras consultas. Gente, a saúde é essencial, é primordial, é a linha entre a vida e a morte, ela é muito, muito sensível, muito tênue. E agora, gente, eu não consigo admitir, Fraí, realmente não consigo admitir que essa paciente esteja lá por 7 dias esperando atendimento. Então, eu gostaria de saber se era de conhecimento dos senhores, da senhora também, por que também nenhuma providência foi tomada, né? Da senhora, da diretora do hospital, eu acho que os médicos também que estão lá fazendo atendimento são contratados para isso, se não tem competência e qualidade material para resolver, e tem que tratar dos encaminhamentos. Agora, não pode ficar um dia, eu recuso o paciente, não, eu não aceito o paciente. Isso aqui parece palhaçada, né? E eu acho que a saúde não tem tempo para esse tipo de situação, e eu reforço mais uma vez, tem que ter qualidade. Muito obrigada. Continua a discussão. Não havendo mais quem quer discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Não há mais requerimento, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao secretário que informe se existem vereadores inscritos para fazer o uso de matérias pessoais. Vereador Romero. Aproveitar esse espaço e disponibilizar nas nossas redes da Câmara de Vereadores o sistema GEL. Através desse sistema, que é um sistema da Prefeitura, porém liberado para toda a população, é possível todo morador identificar o caráter de cada um dos lotes de Canoinhas. Então, aonde tem o limite confrontante de rua, limite confrontante de lote, e tirar geralmente aquela dúvida que nós temos, se ali é uma estrada pública, se não é estrada pública. Então, nesse aplicativo você vai conseguir realmente saber em tempo real, você estando ali na rua, aonde começa o limite do teu lote, né, da tua matrícula, onde começa a rua. Então, é possível, inclusive, responder a pergunta do vereador Ivan, abrindo aqui o sistema, né, aonde que está a rua e aonde que está realmente o lote do hotel, né? Então é possível saber quais áreas que são públicas e quais áreas que não são públicas. Essa é uma informação muito importante, né? Principalmente para nós, vereadores, que muitas vezes vamos solicitar serviços para a gente saber realmente se ali é uma rua, se ali é uma calçada, o que realmente, como está caracterizado aquele local ali. Então, eu até peço para o Beluca, eu vou deixar o link lá, né? E a gente vai estar publicando ali nas nossas redes sociais para que as pessoas... Isso é uma informação que eu acho que é importante para todos nós, né? Então, informação nunca é demais, e a gente vai estar deixando essa informação ali no nosso sistema. Seria isso, então. Mais algum inscrito? Vereadora Kátia Escolas. Senhor presidente, gostaria só de falar assim, ainda sobre o assunto do requerimento apresentado, mas eu mesma fiz um atendimento, passei por uma cirurgia pelo SUS no Hospital Santa Cruz, fui muito bem atendida, mas eu não tive a mesma sorte que teve uma pessoa que me mandou mensagem hoje, que ele estava no centro cirúrgico e ele foi liberado sem a cirurgia, mandou voltar para casa. Então, Fran, eu ainda não terminei de ver a situação dele, mas eu acho que é uma questão que precisa ser muito... Eu acho que... e não foi por critério clínico que ele foi liberado, tá? Então, esse paciente me mandou mensagem, vou estar passando no seu WhatsApp, é uma situação bem pontual. Agora, a gente liberar um paciente do centro cirúrgico com uma cirurgia programada sem nenhum critério técnico, né, precisa ser avaliado também. Muito obrigada. Seria isso? Mais algum vereador? Vereador Jubanski. Com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, aos colaboradores da casa, ao público presente também, quem nos acompanha pela rede social. A minha fala é só para fazer um agradecimento hoje, que há 2 semanas atrás, apesar de a gente estar tendo poucas chuvas aí, nós tivemos 2 dias de chuva forte, e ali no Jardim Lavrama, antiga Vila Zugman, para quem conhece. Para minha surpresa, até eu sempre achava que ele era Jardim Esperança, hoje fiquei sabendo que ali ainda é Alto da Tijuca. E queria fazer um agradecimento, então, ao secretário de Obras, hoje que está aqui, o Leandro Pires, que a gente foi lá semana passada, conversamos com os moradores daquela localidade, eles passaram para a gente que já era um problema antigo, muito antigo, várias pessoas tinham lá visto o problema, mas não tinha sido solucionado. Daí foi levado ao conhecimento da nossa prefeita, de pronto já ela atendeu também, e hoje o serviço começou a ser realizado. É uma parte de tubulação lá com
com as caixas, as bocas de lobos que vai ser feita e com certeza vai ajudar muita gente. Obrigado, Leandro, obrigado por atender aí. É assim que a gente escuta, as demandas são muito grandes. Eu falo Secretaria de Obra, né, a Secretaria de Infraestrutura, mas popularmente mais conhecida como Secretaria de Obras. A gente escuta aqui também, hoje a gente teve um debate muito grande aqui sobre a saúde. A gente sabe que quanto mais faz, mais tem, mais aparece. A Secretaria de Obras é a mesma coisa. A Kátia foi secretária da Saúde, sabe a dificuldade que é, não é fácil, mas são com essas ações, essa ação que eu vi ali hoje, e vi também a alegria daqueles moradores que há muito tempo pediam por esse serviço e não era atendido, e hoje começaram a ver a obra não só ser prometida, mas também realizada. Era isso, senhor presidente. Mais algum inscrito? Não, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para dia 11 de março, terça-feira, às 19 horas.